Fala tricolor de toda a terra, estamos de volta com mais notícias sobre o nosso Flusão. Deixa seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no tricolor da Laranjeiras. A seguir teremos 3 notícias, e a última nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. Fábio é eterno. A lenda viva do Fluminense que desafia o tempo. Há jogadores que marcam uma geração. Há ídolos que deixam uma história. E há lendas que desafiam o tempo, reescrevem o significado da palavra impossível e se tornam imortais dentro do futebol. Fábio é exatamente isso para o Fluminense. Um goleiro que, aos 45 anos, joga como se tivesse 25, com a mesma explosão, a mesma vontade e, acima de tudo, a mesma paixão por defender a meta tricolor. A cada partida, ele prova que a idade é apenas um número e que o coração, quando bate pelo Flu, é eterno. A semana que o veterano viveu foi simplesmente inesquecível. Primeiro, o reconhecimento mundial, a indicação ao prêmio The Best FIFA Goalkeeper, a premiação mais importante do planeta para um jogador da posição. Um feito gigantesco, histórico e merecido. Afinal, não é qualquer goleiro que chega a esse patamar com quase meio século de vida. Depois, o brilho dentro de campo, no reencontro com o Cruzeiro, clube que ele defendeu por 17 anos. No Mineirão, diante de mais de 50 mil torcedores, Fábio mostrou porque é um dos maiores da história. Fechou o gol, defendeu tudo e garantiu um empate sem gols, transformando o estádio em seu palco particular de glórias. A indicação ao The Best não veio por acaso. Foi consequência direta do que ele fez na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, quando o Fluminense enfrentou gigantes internacionais e mostrou ao mundo que o futebol brasileiro ainda tem guardiões à moda antiga. De alma, de garra, de fé. Fábio foi decisivo em todos os momentos da competição. Defendeu pênaltis, salvou o time em situações impossíveis e conduziu o tricolor a uma campanha histórica. Quando muitos esperavam que a idade pesasse, ele mostrou o contrário, que a experiência é um escudo poderoso e que o amor pela camisa supera qualquer barreira. O jogo contra o Cruzeiro foi um capítulo à parte. Imagine o que é voltar a casa onde se tornou ídolo, ver a torcida rival te aplaudir e, mesmo assim, ser o protagonista do jogo, mas agora vestindo o manto do Fluminense. Fábio viveu exatamente isso. E o mais impressionante é que ele não se deixou levar pela emoção. Foi profissional, frio, técnico, preciso. No primeiro tempo, o Cruzeiro pressionou. Foram 3 defesas espetaculares, uma sequência de milagres que deixaram os torcedores boquiabertos. Uma bola no ângulo. Fábio voou. Um chute rasteiro com desvio traiçoeiro. Fábio espalmou. Uma cabeçada a queima-roupa. Fábio salvou com o reflexo de um garoto. O estádio inteiro percebeu. Diante deles, não estava apenas um ex-jogador, mas uma lenda viva. Depois da partida, com a serenidade que o caracteriza, Fábio agradeceu a Deus, aos companheiros e à oportunidade de ainda estar em campo. É essa humildade que faz dele ainda maior. Enquanto muitos veteranos se aposentam ou perdem o foco, ele continua sendo exemplo. Trabalha em silêncio, treina com intensidade, motiva os mais jovens e honra cada segundo dentro das 4 linhas. O Fluminense não tem apenas um goleiro, tem um líder espiritual, um símbolo, um patrimônio do clube. O desempenho físico de Fábio é algo que desafia a lógica. Aos 45 anos, ele mantém uma forma invejável. Rápido, elástico, com reflexos apurados, ele parece ter descoberto o segredo da juventude eterna. Cada salto, cada mergulho, cada saída do gol mostra que o corpo responde ao mesmo ritmo do coração. A partida contra o Cruzeiro foi a 67ª de 2025, e ele segue firme, sem lesões, sem pausas, sem queda de rendimento. É provável que termine o ano com 77 jogos disputados, o maior número de atuações da sua carreira. Isso, por si só, é inacreditável. Quantos atletas chegam a essa idade com tanta constância e ainda no mais alto nível? Pouquíssimos. Fábio é a prova viva de que a disciplina vence o tempo. Não é sorte, é dedicação. Ele cuida do corpo, da mente e da alma. Treina com intensidade, estuda os adversários e encara cada jogo como se fosse o último. Sua longevidade não é milagre, é resultado de uma vida inteira dedicada ao futebol, sem atalhos, sem vaidade. Dentro do Fluminense, ele é um exemplo para todos. Os mais jovens olham para ele e entendem o que significa ser profissional de verdade. E o torcedor tricolor, que já viu tantos craques passarem por Laranjeiras, sabe que está testemunhando algo raro. Ver Fábio no gol é assistir a um pedaço da história sendo escrito ao vivo. É sentir segurança, confiança e orgulho. A cada defesa, a arquibancada vibra não apenas pelo resultado,
mas pela representatividade daquele homem de luvas que veste o verde, branco e grená com tanta devoção. Fábio não é apenas um goleiro, é um símbolo de resistência, fé e amor pelo futebol. A relação entre Fábio e o Fluminense ultrapassa o campo. É uma história de entrega mútua. O clube acreditou nele quando muitos achavam que o auge já tinha passado. E ele retribuiu com atuações de gala, com títulos, com recordes, com liderança. Hoje, é impossível imaginar o Fluminense sem ele. Quando o time entra em campo, há uma tranquilidade coletiva, porque todos sabem, enquanto Fábio estiver no gol, o impossível é só uma palavra. Nos bastidores, o respeito é absoluto. Companheiros, comissão e até adversários reconhecem a grandeza de Fábio. Ele é aquele tipo de jogador que inspira até quem está do outro lado. Em tempos em que o futebol é dominado por jovens promessas e contratações milionárias, ver um veterano dominar os holofotes é um alívio, uma lembrança de que a essência do esporte ainda vive. O mais bonito é ver como o torcedor do Fluminense o abraçou. No Maracanã, o nome de Fábio ecoa com força. Cada defesa é comemorada como um gol, cada gesto é aplaudido. Há uma admiração sincera, uma conexão que vai muito além do desempenho técnico. É o reconhecimento de que ele representa o que o clube tem de melhor: garra, tradição e amor à camisa. Quando foi indicado ao The Best, o sentimento da torcida foi de orgulho coletivo. Porque, no fundo, essa nomeação é também um reconhecimento ao Fluminense. É a prova de que o trabalho, mesmo em um esporte tão competitivo, ainda é recompensado. Fábio colocou o nome do clube no cenário mundial de novo, com dignidade e excelência. E há um detalhe que não pode passar despercebido: a força mental de Fábio. Quantos jogadores teriam condições de voltar ao Mineirão, onde viveram tantas glórias, e jogar com tamanha serenidade? Quantos suportariam a pressão de enfrentar um ex-clube e ainda sair como o melhor em campo? Fábio fez isso com naturalidade, com um sorriso no rosto e a fé de quem sabe que está no caminho certo. Ele não joga com rancor, joga com amor. Talvez essa seja a chave do sucesso. Ele não carrega o peso da idade, carrega a leveza da paixão. Não entra em campo para provar nada a ninguém, entra porque ama o que faz. E esse amor contagia. O Fluminense cresce quando ele está em campo. O time joga mais confiante, a defesa se organiza melhor, os jovens ganham coragem. Ele é o alicerce silencioso que sustenta o elenco. Mesmo com todo o reconhecimento, Fábio continua o mesmo. Simples, discreto, sereno. Não busca os holofotes, mas eles o encontram, inevitavelmente. É um líder que fala mais com atitudes do que com palavras. Um profissional que entende que ser ídolo é muito mais do que levantar troféus, é inspirar gerações. Cada vez que Fábio entra em campo, ele faz o torcedor acreditar que o tempo pode ser derrotado, que os sonhos não têm prazo de validade, que a paixão pelo futebol é eterna. Ele é um símbolo de esperança em um esporte que, às vezes, esquece de valorizar a longevidade. E quando olhamos para o que ele representa hoje no Fluminense, é impossível não se emocionar. São mais de 4 décadas de vida, centenas de jogos, milhares de defesas, incontáveis emoções. Mas o brilho nos olhos continua o mesmo de um garoto que sonhava em ser goleiro. Fábio é o espelho de que vale a pena acreditar, lutar e persistir. Enquanto muitos falam de promessas, o Fluminense tem uma certeza: uma lenda está embaixo das través. E não importa se o tempo passa, porque ele parece estar em um pacto eterno com o futebol. O que Fábio faz é raro, quase poético. Ele é o último dos românticos de uma era em que o amor ao clube valia mais que qualquer contrato. Por tudo isso, por cada defesa, por cada lágrima, por cada aplauso, Fábio já garantiu seu nome na eternidade. Ele é o orgulho tricolor, o guardião do Maracanã, o homem que transformou cada goleada em milagre e cada milagre em rotina. E o mais bonito é saber que, enquanto ele vestir essa camisa, o torcedor do Fluminense vai poder dizer, com o peito cheio: nós temos uma lenda no gol. Vamos à segunda notícia. Colisão cara de entediado, roubo claro no Mineirão? Árbitro beneficia o Cruzeiro e ignora cotovelada em jogador do Fluminense cara de entediado. Colisão. O que aconteceu no Mineirão foi uma vergonha para quem ama o futebol de verdade. O jogo entre Cruzeiro e Fluminense terminou sem gols, mas o que ficou marcado não foi o placar, e sim o erro grotesco do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. Em vez de agir como um juiz imparcial, ele acabou beneficiando o Cruzeiro ao não expulsar Matheus Pereira depois de uma cotovelada clara em Bernal. Um lance que, por qualquer critério justo, merecia cartão vermelho direto. O momento foi aos 46 minutos do primeiro tempo. Matheus Pereira, camisa 10 do Cruzeiro, acerta o rosto de Bernal com o cotovelo, deixando o jogador do Fluminense sangrando.
Foi uma cena forte, daquelas que qualquer torcedor vê e sabe que não tem justificativa possível. Mas, inacreditavelmente, o árbitro principal decidiu pedir a revisão do lance no VAR. E aí começou a sequência de decisões questionáveis que revoltaram toda a torcida tricolor. O vídeo e o áudio divulgados pela CBF mostram o diálogo da cabine do VAR. Wagner Revai, responsável pela análise, diz friamente: foi acidental. Outro integrante do VAR ainda completa: inclusive, o jogador de azul já estava caindo. Essas palavras parecem prontas para aliviar o lado cruzeirense, como se o golpe no rosto de Bernal fosse apenas um detalhe do jogo, uma fatalidade, quando na verdade foi uma agressão clara. Depois de rever o lance, Rodrigo José Pereira de Lima concluiu que o movimento do braço de Matheus Pereira foi resultado da entrada de Bernal, afirmando que o jogador do Cruzeiro teria perdido o equilíbrio. Acho que o braço dele bate no rosto do jogador porque ele é calçado, está vendo? É o ponto de equilíbrio dele. Para mim é sem cartão amarelo nem vermelho, ok? Disse o árbitro, tentando justificar o injustificável. Mas essa explicação é absurda. O toque com o cotovelo no rosto, mesmo que não tenha sido intencional, é falta clara. E se o jogador já tinha cartão amarelo, o segundo seria automático, levando à expulsão. Não existe interpretação que permita ignorar um golpe dessa natureza. A própria regra do futebol é objetiva. Qualquer contato que cause dano físico, mesmo sem querer, é falta. O que dizer então de um lance que deixa um adversário sangrando? O Fluminense, que já vinha enfrentando uma partida equilibrada e disputada, viu toda a situação mudar depois desse erro. O Cruzeiro seguiu com 11 jogadores em campo quando deveria ter um a menos, e isso, sem dúvida, influenciou diretamente o andamento da partida. O time tricolor perdeu a vantagem numérica que poderia mudar completamente o jogo. Mais tarde, no programa Fechamento, o comentarista de arbitragem PC Oliveira ainda teve a coragem de afirmar que a decisão do árbitro foi correta. Segundo ele, Matheus Pereira apenas tentou se proteger ao ser desequilibrado. Disse que o movimento era normal, e que o contato ocorreu porque o jogador sofreu uma falta antes. Mas é impossível concordar com esse tipo de análise quando se vê a imagem clara de Bernal recebendo uma cotovelada e caindo com o rosto machucado. Fica evidente que a arbitragem preferiu minimizar o lance para não prejudicar o Cruzeiro dentro de casa. É revoltante ver como o critério muda dependendo da camisa envolvida. Quando é o Fluminense, qualquer toque é cartão. Mas quando o adversário tem mais peso político, o discurso vira outro. Foi acidental, estava desequilibrado, não teve intenção. Esse tipo de tratamento desigual destrói a credibilidade do futebol brasileiro. O torcedor do Fluminense, que acompanha o time com paixão e orgulho, sente-se enganado por decisões assim. Não é pedir demais que o árbitro apenas cumpra a regra com justiça. Rodrigo José Pereira de Lima falhou gravemente. Ele não foi imparcial, e o erro dele beneficiou diretamente o Cruzeiro. E o pior, tudo ficou registrado no áudio oficial, mostrando que a decisão foi consciente e deliberada. O que o torcedor viu foi um árbitro hesitante, tentando justificar uma escolha errada enquanto o adversário se aproveitava da situação. Bernal, com o rosto ferido, simbolizou a indignação de toda uma torcida que lutou até o fim, mesmo diante da injustiça. O que era para ser um jogo decidido dentro de campo acabou sendo manchado por uma arbitragem confusa, complacente e desequilibrada. O futebol vive de emoção, mas também de respeito. E quando o juiz deixa de lado a imparcialidade, o espetáculo perde seu valor. Rodrigo José Pereira de Lima tinha chance de mostrar coragem e aplicar a lei corretamente. Preferiu o caminho mais fácil, o da omissão. O Fluminense foi prejudicado, e o Cruzeiro, beneficiado. A cotovelada de Matheus Pereira pode até ser classificada como acidental por quem não quer enxergar a verdade, mas para quem viu o jogo e entende de futebol, foi uma agressão disfarçada de lance normal. Mais uma vez, o torcedor tricolor sai do estádio com a sensação de que lutou contra mais do que apenas um adversário em campo. E enquanto decisões assim continuarem a ser tratadas como interpretação, a justiça no futebol brasileiro seguirá sendo apenas um discurso bonito, distante da prática. Vamos à terceira notícia. Zubeldia mostra pulso forte no Fluminense e cala os críticos. Luiz Zubeldia está mostrando que não veio ao Fluminense para agradar, mas para comandar. O argentino tem personalidade, fala o que pensa e age com firmeza, exatamente o tipo de treinador que o tricolor precisava neste momento da temporada. Suas palavras após a partida contra o Cruzeiro deixaram isso muito claro. Ao ser questionado sobre Rubem Lescano, o técnico não se esquivou e foi direto. Está priorizando quem está mais pronto para encarar a reta final do campeonato. E isso, para mim, mostra um líder de verdade,
alguém que entende a pressão de dirigir um gigante e sabe o peso da camisa verde, branca e grená. Quando Zubeldia explicou que Lescano ainda está atrás dos concorrentes por uma questão de adaptação, ele foi sincero e transparente. E sinceridade é algo que o torcedor valoriza. O treinador deixou evidente que confia no potencial do paraguaio, mas que, neste momento, o time precisa de jogadores totalmente prontos, física e taticamente, para aguentar o ritmo do Brasileirão. Ele citou Nonato e Lima como exemplos de atletas que estão entregando exatamente o que o time precisa: intensidade, equilíbrio e capacidade de decisão. Isso não é descartar ninguém, é uma escolha inteligente de quem enxerga o todo e sabe planejar o grupo com estratégia. O torcedor que acompanha de perto o trabalho de Zubeldia já percebeu a diferença na postura da equipe. O Fluminense tem jogado com mais foco, mais consistência defensiva e uma mentalidade de competitividade que estava faltando. E isso vem da forma como o argentino cobra, organiza e motiva o elenco. Ele não é de fazer média, não é de discurso bonito. É um treinador que exige comprometimento, que quer ver entrega e inteligência dentro de campo. A resposta sobre Lescano também revelou algo importante. Zubeldia entende o processo de adaptação de um estrangeiro. Nem todo jogador chega pronto para o ritmo do futebol brasileiro. O paraguaio tem talento, mas precisa de tempo para entender o sistema, a intensidade e as nuances do jogo coletivo que o técnico implementa. E o argentino, sendo ele mesmo um treinador de escola sul-americana, sabe disso melhor do que ninguém. Ele prefere dar espaço no momento certo, quando o jogador estiver realmente preparado para contribuir, em vez de queimar etapas e colocar alguém em campo apenas por pressão externa. Essa paciência estratégica mostra que Zubeldia tem visão a longo prazo. Ele não está pensando só no próximo jogo, mas no que o Fluminense pode construir daqui para frente. O torcedor, que vive a emoção de cada rodada, pode se irritar ao ver Lescano no banco, mas quem entende de futebol reconhece que o técnico está agindo com coerência. Ele está criando uma base sólida, com uma hierarquia bem definida, sem improvisos desesperados. Isso é o que diferencia um bom treinador de um aventureiro. Quando ele mencionou Nonato como um jogador box-to-box, que percorre o campo todo, e destacou Lima como alguém de equilíbrio, foi possível perceber o quanto ele analisa cada peça com cuidado. Ele vê o jogo de forma sistêmica, algo raro no futebol brasileiro. Cada escolha tem um motivo, e cada palavra carrega uma intenção tática. Zubeldia tem mostrado um entendimento profundo do elenco, explorando as virtudes de cada atleta no momento certo. Há quem critique suas decisões por deixar certos nomes de fora, mas a verdade é que o argentino tem convicção. E o futebol precisa disso, convicção. Não adianta escalar por pressão da torcida ou por status de contratação. O que define o time é o que se faz dentro de campo, no treino e na entrega. Zubeldia já conquistou o respeito de quem vê o futebol com os olhos da razão, porque ele age com critério, e o resultado começa a aparecer em campo. O mais importante é que o grupo parece acreditar nele. Dá para ver no olhar dos jogadores que há confiança, que há propósito. Isso é fruto de um comando forte. O treinador não está apenas treinando, está construindo uma mentalidade vencedora. Zubeldia chegou com ideias firmes e está implementando um padrão que, se mantido, pode levar o Fluminense a um novo patamar. Ele sabe onde quer chegar, e está conduzindo o time com autoridade, inteligência e coragem. Zubeldia é bom treinador. E não é apenas por causa do currículo, mas pelo jeito como ele lê o jogo, administra o elenco e encara as decisões difíceis. O Fluminense precisava de alguém assim, firme, tático e com visão clara de onde o time pode chegar. E a cada coletiva, a cada partida, ele mostra que não está aqui para ser coadjuvante. Está aqui para fazer história com a camisa tricolor. Deixe aqui os seus comentários, e saudações tricolores.